E, Ah, e sim, você esqueci. você estava falando dessa questão do Sul, porque Ah, aqui a gente já discutiu muito a questão do ativismo digital, mas uma questão que chama atenção no título do livro que vocês lançaram é o mídia ativismo e o arte ativismo, né? Ou seja, é um ativismo que coloca toda a sua organização em torno das mídias, é isso? sim, boa pergunta. Então, vou só retomar o ponto do Sul e Sim. aí entro no ativismo, ou Uhum. artivismo, né? É. Então, quando eu apresentei esse trabalho com a perspectiva especificamente do mediativismo de favela, que até um amigo meu, Léo Custódio, publicou um livro, Mediativismo de Favela, ele argumenta que o mediativismo de favela é um tipo especial de mediativismo, que merece um termo especial, mediativismo de favela, né? Uhum. E aí, colegas que eram meus colegas aqui na Inglaterra, quando eu trabalhei aqui, há muitos anos atrás, falaram assim, olha, que aqui tem essas questões como se fossem os editais, né? Que as grants. Vamos tentar uma grant networking de redes. Vamos tentar uma grant de redes, porque eu acho que esse modelo do Brasil é muito interessante e pode ser um conector para coisas parecidas que estão acontecendo em outras partes do mundo, em especial na África. E porque também tinham pessoas que estavam participando desse projeto que tinham contatos no Quênia. E era Uhum. gente, inclusive, que trabalha com animação, animation. Então, a pessoa, pô, vamos ativar essas redes da gente com o André, as redes do Brasil, e vamos ver como que pode acontecer algum tipo de troca. Porque muitas vezes os diálogos acontecem muito, apesar de todas as relações diaspóricas e históricas e culturais que a gente tem. Por exemplo, eu sou de Uhum. Salvador, né? Sim. Capital africana do Brasil. Apesar de tudo isso, a gente explora muito pouco, né, esses diálogos, digamos assim, sul-sul, pela geopolítica mesmo, e ironicamente também o projeto financiado com dinheiro da Inglaterra, né? Que Mas, enfim, ou seja, Brasil, África, Quênia, com dinheiro. com dinheiro inglês. Ah, mas eu acho que Pior, é né? preparative justice, dizem justiça, A justiça justiça, reparatória. justiça exato. Sei, sei. Numa época que as coisas estavam melhores aqui, viu? Vou te falar, para conseguir esse tipo de financiamento, que agora está bem mais difícil com o governo atual. É. Mas então aí a gente pensou, bom, vamos explorar essa troca, né? De como esses grupos dialogam uns com os outros, aprendem uns com os outros, o que existe em comum, digamos assim, são as conquistas, o que funciona, e quais são as barreiras, e quais são as dificuldades. E a gente começou, óbvio, a descobrir muita coisa em comum. Por exemplo, a questão da visibilidade, que a gente fala de ativismo, né, digital, e métricas, e likes, e shares, Sim. e tudo mais. Visibilidade é fundamental, às vezes é o objetivo principal, né? Pô, todo mundo é invisibilizado, no caso, por exemplo, da favela, as histórias que ninguém ouve, que ninguém vê e tal. Então, todo mundo busca essa visibilidade, mas, ao mesmo tempo, a gente agora vê a visibilidade, às vezes, virando uma faca de dois gumes e virando uma vulnerabilidade, e os grupos sofrendo muito, né? E como é que lida com isso? E a gente começou a ver que tinha essas coisas em comum entre esses grupos do Quênia, que eram, na verdade, contatos, que essa rede, né, do pessoal que começou a trabalhar comigo nesse projeto, que assim a gente fez o projeto, Uhum. conseguiu financiamento, e aí começamos as atividades dessa rede, que tinha o nome de e-voices, sei lá, e-vozes, né? Sim. A gente conseguiu financiamento e aí a gente fez tipo eventos, fez um evento na UF, no Museu da Maré, Olha com mídia só. ativistas de favela lá, foi a abertura do evento, foi super legal. Aí vieram alguns membros da rede do Quênia, que foram lá e conheceram um pouco do trabalho, né, dos ativistas daqui e conheceram o Museu da Maré, que é maravilhoso, né, um museu maravilhoso, um dos museus mais lindos que eu já vi na minha vida, assim, um projeto maravilhoso. Então, e aí depois a gente fez um evento no Quênia. E aí foi, inclusive, após a morte, o assassinato da Marielle Franco. Então, estava Uhum. todo mundo muito mexido com aquilo,
com o que aconteceu, da Marielle e do Anderson. Então, quando a gente foi no Quênia, uma das pessoas que a gente trabalhava teve a ideia de fazer, olha, por que a gente não usa a história da Marielle Franco, porque ela representa marginalização, né, de um modo tão interseccional, né, por ser uma cria de favela, uma mulher negra na política, lésbica. E aí essa narrativa da Marielle acabou os quenianos, os artivistas quenianos fazendo uma animação para homenagear a Marielle. E foi uma experiência muito bonita, assim, muito forte, sabe? De como pessoas que nunca se viram na vida, assim, com todas as barreiras, né, assim, de língua, de cultura, de tudo, conseguiram conectar através desse artivismo, dessa atividade artística, digamos assim. E a diretora desse filme era uma mulher maravilhosa também, queniana, chamada Nyendo Muki, uma diretora queniana. Ela depois conseguiu, por conta própria dela, não parte do nosso projeto, vir para Salvador e fazer uma animação em Salvador sobre o Wangari Maathai, que era uma política queniana, ativista ambiental. E aí, dessa vez, os brasileiros, ativistas baianos, fizeram vida sobre a Wangari. E aí a gente vê, né, como é que uma linguagem artística realmente traz não diria que é uma cura, né, porque Sim. é um pouco exagerado, mas a gente tem essas cicatrizes, digamos assim, de legados coloniais e colonialistas, e então esse diálogo foi muito importante, assim, muito interessante. E por que o termo artivismo? Então, no Brasil, a gente usava mais o termo mídia ativistas mesmo, porque você falou, né, uma perspectiva meio antropológica e tal. Eu venho dessa perspectiva da pesquisa etnográfica, Ah, tá. etnografia de mídia. Então, sempre com esse princípio assim, como é que as pessoas se referem ao trabalho que elas fazem pela ótica, pela perspectiva delas. Aqui, tô falando aqui no Rio, ó, não estou no Rio. Lá no Rio, eles falavam desse termo mídia ativismo. Eu acho que muitos dos grupos também vinham dessa herança da mídia comunitária, né, de trabalho com mídia. No Quênia, eles usavam mais o termo artivismo. E foi a primeira vez que eu, inclusive, encontrei esse termo combinado de arte com ativismo, artivismo. Ativismo. E porque o grupo que a gente trabalhou lá na verdade, uma iniciativa, um projeto chamado PAUA 254. PAUA enfim, é tipo um queniano para falar power, né? E PAUA. Paua. É como o inglês fala, né? O E aí, britânico fala exato, aí eles paua. lançaram PAUA. E aí o 254 é o código do telefone do Quênia. Ah, E essa iniciativa foi fundada por um fotógrafo que documentou a violência eleitoral que ocorreu no Quênia, a violência entre tribos, enfim. E aí ele criou esse projeto para dar apoio a jovens artistas de comunidades vulnerabilizadas. Então, um trabalho super legal que eles fazem lá também. Por exemplo, uma coisa muito legal que eles fazem é uma coisa muito assim, como você pode viver da arte, como você pode ganhar dinheiro, se sustentar sendo um fotógrafo, sendo um escritor, escrevendo, sendo um ilustrador. E aí a gente conheceu essa iniciativa lá. Então, no Quênia, eles usam muito isso, o artivismo, né? Então, veio deles, na verdade, o artivismo do Quênia. Mas, poxa, os grupos que a gente trabalha aqui também são totalmente artivistas, aqui, no Rio. Também, né? Por exemplo, o pessoal que eu conheci, que eu trabalhei da Maré Vive, fotógrafos maravilhosos, fazem vídeo, cineastas, enfim, a arte sempre faz parte, né, desse ativismo digital. Ela circula, ela conecta as narrativas. Então veio daí essa coisa do artivismo. Era uma coisa que eu não tinha trabalhado antes. Na hora de traduzir, a gente fica até assim, né? Tipo, é ativismo midiático, mediativismo. Mas difícil. eles chamam de artivismo. E o próprio site deles é assim, artivism. Então aí a gente trouxe. E eu acho que conecta super legal, embora alguns grupos prefiram, sei lá, se definir como mídia ativistas, outros mais como artivistas.